A morte por crucifixão era violenta, a mais dolorida e a forma mais cruel e mais vergonhosa de execução conhecida na antiguidade. Neste vídeo, você vai ouvir o que a história testemunhou da pena capital praticada no Império Romano e relatada nos Evangelhos nos tempos em que Jesus entregou a sua vida por amor de muitos. Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que está chegando agora, eu tenho um convite muito especial para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. E se esse conteúdo é relevante para você, você gosta de estudar a Bíblia, você gosta de conhecer curiosidades dos relatos bíblicos, da história, da arqueologia, já deixa o seu like e também compartilha com os seus amigos. Você não paga nada por isso e ainda você contribui para que este trabalho prossiga. No vídeo da semana passada, eu comentei que estava finalizando um trabalho de conclusão de curso e prometi que eu ia gravar vídeos contando um pouco sobre a temática que eu trabalhei. Então, eu quero começar esta série de vídeos hoje falando sobre a história da crucifixão nos tempos do Império Romano e sobre os preliminares que o condenado era submetido. Lembrando então que a minha temática aborda os elementos históricos e arqueológicos da crucifixão. Eu trouxe algumas evidências também que retratam como eram praticadas esta execução. Tenho certeza que depois de assistir esses vídeos, a leitura dos evangelhos vai ser muito mais completa. Você vai conseguir captar detalhes que outrora eram passados despercebidos ou até mesmo que se passava sem compreender. Mas cada relato ali dos evangelhos, cada detalhe tem uma importância. Tem uma importância histórica, profética e, claro, teológica. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A pena capital por crucifixão iniciou com os persas, foi imitado por Alexandre o Grande na Grécia, foi praticado também na Síria com uma espécie de empaladamento e no Egito sob o governo dos Ptolomeus. Os cartaginenses, por sua vez, influenciaram Dionísio em Siracusa e o Império Romano também foi influenciado pelos cartaginenses e adotaram esta pena capital para a punição de escravos, de rebeldes, prisioneiros de guerras, desertores e até ladrões. A Bíblia relata que Jesus foi acusado por um grupo de judeus de rebelião contra César, ou seja, contra o Império Romano. Sendo assim, diante de tal acusação, a pena capital era por crucifixão, perfazendo assim a sua sentença. Os relatos dos evangelhos mostram que Jesus, ao ser acusado pelos judeus perante Pilatos, então Pilatos ordena que açoitem a Jesus. O testemunho da história aponta que o condenado, antes de ser crucificado, ele sofria flagelos, como um castigo preliminar. Esse açoitamento era realizado com um instrumento romano chamado flagrum ou flagrum. Este chicote era feito com tiras de couro cru e nas pontas haviam pequenas esferas de chumbo ou ossos de carneiro. Os carrascos tinham por profissão açoitar os rebeldes, os ladrões, os desertores. Então, deste modo, eles não sentiam pena nenhuma dos condenados. Eles surravam com muita ira. A cada chibatada que os carrascos davam nas costas do condenado, pedaços de sua carne eram arrancados. Em razão dos chicotes com as esferas de chumbo e os ossos, que eram fincados nas costas e arrancados com muita força. Juntamente também com sangue que era derramado, jorrado pelos cortes das chibatadas. E, além disso, durante o trajeto que o condenado era obrigado a percorrer até o local da crucifixão, ele ia sofrendo ainda mais açoites. Durante os flagelos, o condenado era açoitado, segundo uma lei judaica, com 39 chibatadas. Um judeu poderia apanhar apenas 40, mas para que eles não errassem o cálculo, então eles batiam 39. O condenado era despido e preso pelos braços em uma coluna, onde ele era chicotado pelas costas e as pernas. A dor era tão intensa que fazia com que o seu corpo se contorcesse e recebesse também as chibatas na região frontal do seu corpo. Os relatos bíblicos mostram que Jesus recebeu esse tipo de açoitamento, o qual foi ordenado pelo próprio Pôncio Pilatos. E após Pilatos tentar negociar ali com o povo entre a condenação de Barrabás e Jesus, Jesus então é condenado à morte por crucifixão. Os relatos dos evangelhos também nos contam que os carrascos colocaram na cabeça de Jesus uma coroa feita com espinhos e brutalmente foi fincado no couro cabeludo, arrancando sangue
da sua cabeça e possivelmente machucando muito a sua caixa craniana. Jesus, que até então estava despido, apanhando, com as feridas abertas e sua pele em carne viva, agora é colocado um manto sobre ele, tampando aquelas feridas todas ensanguentadas que foram abertas pelos flagelos. E assim ele vai caminhar rumo ao Gólgota para ser crucificado. Outro detalhe bem importante é que o condenado, após sofrer o flagelo, ele deveria ir caminhando com a cruz sobre si, sobre os seus ombros, até o local de crucifixão. E neste percurso ele ia apanhando. Ele sofria todo tipo de humilhação, de vergonha, de desprezo e caminhava despido pelas ruas. A cruz era formada por duas vigas, uma vertical, chamada também de stipes, que é o tronco da cruz, ficava fincada como um poste lá no local da crucificação, e a outra haste, a horizontal, chamada de patíbulo, que era então a haste que o condenado carregava sobre a sua nuca, amarrado com corda nos seus pulsos, para impedir que o condenado esboçasse alguma reação contra a condenação, tentasse fugir ou espancar alguém com a madeira da cruz. Sendo assim, o crucificado caminhava sendo açoitado, carregando o patíbulo, a haste horizontal, numa espécie de procissão até o local da crucifixão. Enquanto isso, as pessoas humilhavam, cuspiam, xingavam. Então, diferente daquilo que os quadros são pintados, ou até mesmo dos filmes que mostram Jesus carregando a cruz inteira, tanto o patíbulo quanto os stipes, muito provável que não, pois para o Império Romano era muito comum a morte por crucifixão. Então eles já tinham lá o local da crucifixão, onde já ficava o tronco da cruz, os stipes, e eles reaproveitavam de uma pessoa para outra aqueles stipes. Portanto, possivelmente Jesus carregou apenas o patíbulo, a haste horizontal sobre os seus ombros até o Gólgota. Ao chegar ao local de crucifixão, o patíbulo, ou seja, a haste horizontal, era fixado na haste vertical. Para unir as duas hastes, o patíbulo e os stipes era pregado com pregos e cordas, ou apoiava também o patíbulo nos stipes, formando um T ou um símbolo de adição. Segundo os pesquisadores, as cruzes romanas eram em forma de T. E na arte cristã nós podemos ver as pinturas que são representadas das cruzes em formato de T, porque o encaixe também era mais fácil e não necessitava de escadas para levantar o patíbulo. Mais uma curiosidade também, no que se refere à altura da cruz, a maioria dos historiadores são unânimes em afirmar que as cruzes eram baixas. As cruzes baixas facilitavam o trabalho dos carrascos de levantar o patíbulo. E outra coisa, os corpos dos crucificados geralmente não eram enterrados. Os animais ferozes vinham se alimentar da carne deles. No entanto, haviam dois tipos de cruzes: a cruz alta, a cruz sublimes, e a cruz baixa, que é a cruz humilis. Geralmente as cruzes eram baixas, como eu acabei de destacar. No entanto, geralmente o chefe da rebelião, o chefe dos bandidos, eram colocados em evidência, portanto, era uma cruz mais alta. Ao que nos indica é que a cruz de Jesus era a cruz sublimes, ou a cruz alta. Tanto é que quem deveria ser morto naquele dia era Barrabás, o chefe dos bandidos. A cruz já estava programada para ele, mas Jesus morre no lugar de Barrabás. É claro que tem uma linguagem teológica por trás disto, que Jesus morreu em substituição pelos pecadores. No entanto, a história e a arqueologia nos ajudam a compreender com muito maior profundidade estes temas teológicos e nos mostram ainda com maior riqueza de detalhes todo o trabalho de Jesus e o amor que ele demonstrou por nós. No próximo vídeo eu vou contar outros detalhes, como a placa pregada na cruz de Cristo, vou falar sobre a esponja embebida de vinagre e ainda outros detalhes um tanto estarrecedor, mas que vai acrescentar em muito na sua leitura do processo de crucificação de Jesus. Mas para você não perder esses próximos
próximos vídeos, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Hoje eu vou encerrando este vídeo por aqui, mas eu te espero na próxima semana para a gente continuar falando das riquezas da história da arqueologia e do principal, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.